Agricultura BR. Oferecimento Parceiros do Campo. Silos e Secadores Pagé. Uma nova safra para o Brasil. Coima. Qualidade que pesa exato. Conheça os silos e secadores da Pagé, uma empresa consolidada no mercado, com mais de 50 anos de tradição e com uma linha completa em equipamentos para armazenagem. Trabalhando com uma ampla cadeia de exportação, a Pagé alia qualidade e durabilidade aos seus produtos, tendo pontos de venda espalhados em todo o Brasil. Procure o vendedor Pagé mais próximo de você. Silos e Secadores Pagé, uma nova safra para o Brasil. Amigo pecuarista, além da maior rede de representantes do Brasil, agora você também pode adquirir os produtos da Coima aonde você estiver. Acesse agora mesmo a nossa loja virtual www.loja.coima.com.br e confira toda a nossa linha de produtos. É fácil, rápido e seguro. Nunca foi tão fácil ter a Coima tão perto. Coima, aqui o peso é bruto. Olá, boa tarde. Começa agora a segunda edição do Agricultura BR. Olá, uma boa tarde para você. Hoje é quinta-feira, dia 31 de março. Você vai ver nesta edição. Você confere nessa edição as vendas e exportações de soja e milho dos Estados Unidos na semana encerrada no dia 24 de março. Você vai ver que o estado do Paraná estima uma quebra de 8% na safra de soja. E olha, você vai ver também como é que ficou a situação da soja, colheita no estado de Mato Grosso do Sul, porque em algumas áreas ficaram sem condições de colheita. E ainda nessa edição você acompanha uma entrevista a respeito da Expedição Safra, que acompanha o andamento da safra em toda a região produtora da América do Sul. Mercado físico, mercado futuro, que você precisa saber a partir de agora. É o Agricultura BR no ar. E por aqui o Agricultura BR traz as informações do mercado da soja. Vamos falar sobre soja nos Estados Unidos. Hoje é quinta-feira, então teve divulgação do relatório de vendas e exportações. A expectativa maior é em relação ao relatório trimestral de estoques. Vamos comentar aqui os números, então, mas antes mostrar como é que está Chicago. Chicago vive muito mais uma situação de expectativa em relação ao relatório trimestral do que propriamente dito os efeitos do relatório de vendas e exportações. Posição de maio, $9,09 por bushel, mais 25, vem totalmente estável a 0,02% de alta. Posição de julho, vem com negócios em $9,16, mais 50 por bushel. Essa é a situação para a posição de julho, também estável em 0,02%. Posição de agosto, $9,19 por bushel, alta de 0,05%. Tem a posição de setembro também aqui, $9,19, mais 25 por bushel, uma alta de 0,02%. Assim ficam os negócios com soja na Bolsa de Chicago. Soja que hoje já chegou aos negócios a $9,23. E olha, de acordo com o relatório apresentado hoje pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, a venda e exportação de soja na semana de 17 a 24 de março totalizou pouco mais de 271 mil toneladas. O volume total de vendas de exportações na campanha da soja norte-americana nessa temporada 2015-2016 já soma um total de 44.098.000 toneladas, 222. Assim vem os números da soja para os norte-americanos. Aqui no Brasil, a gente vai falar agora a respeito do dólar. Dólar comercial fechava ontem no país a R$ 3,62. Na manhã de hoje, dólar já caía bastante, atingindo o valor mínimo do dia a R$ 3,55, uma cotação que a gente não via desde meados de 2015. Vamos acompanhar as negociações de agora, então, com o dólar comercial, e a cotação continua caindo. O dólar cai muito agora no Brasil, cai 2,26%, é negociado no país a R$ 3,54. Portanto, dia de queda muito brusca para
a moeda norte-americana aqui no Brasil, relembrando, ontem fechava 3,62, portanto essa queda de mais de 2% para o dólar comercial no país. E agora amplia um pouquinho mais essa queda, você já vê que a dólar rompe a barreira dos 3,54 para baixo, já é negociado agora neste momento, portanto a R$ 3,53 mais 8, dia de queda expressiva para a moeda norte-americana. A gente fala agora a respeito da safra de soja aqui no Brasil. Olha, os produtores de soja do Mato Grosso do Sul vão deixar 41 mil hectares semeados com soja no campo sem colher por conta dos prejuízos causados pela chuva. Segundo a AproSoja do estado, a chuva, o excesso de chuva que caiu sobre o estado de Mato Grosso do Sul ao longo do ciclo 2015-2016 deixou grãos avariados, mofados e também impediu que maquinários chegassem aos campos. De acordo com a entidade, apesar dessa porcentagem de área ficar nos campos, ela não vai impactar na produtividade, na produção final do estado, que continua estimada em 7 milhões e 500 mil toneladas. Mas, é claro, vai impactar no bolso do produtor. Segundo a AproSoja, os prejuízos causados aos produtores de soja de Mato Grosso do Sul devido às intempéries climáticas passa dos 100 milhões de reais. A AproSoja comenta ainda que as condições climáticas, se as condições climáticas tivessem sido favoráveis, era possível que o estado tivesse arrecadado 300 mil reais a mais em relação ao que arrecadou na atual temporada devido à maior movimentação da cadeia produtiva e de que também o estado poderia colher uma safra que totalizasse 7 milhões e 900 mil toneladas do grão. Bom, a gente continua falando a respeito da safra de soja, mas agora no estado do Paraná. No Paraná, o excesso de chuvas também levou abaixo a estimativa de produção do estado. Segundo o Departamento de Economia Rural, a quebra chega a 8%, segundo cálculos feitos pela entidade. A entidade, portanto, reduziu em 1,5 milhão de toneladas a estimativa inicial de colheita. Antes era esperado que o Paraná colhesse 18 milhões e 300 mil toneladas, mas agora a nova estimativa aponta para 16 milhões e 800 mil toneladas. Até a segunda-feira desta semana, a área colhida com soja no Paraná alcançava 87% de toda a área que foi semeada. A gente vai acompanhar agora um pouquinho as informações na tela que trazem mais detalhes da área paranaense de soja na atual temporada. E você vê comigo que 76% dessa soja que ainda precisa ser colhida se encontra em boas condições. 22% dela estão em condições medianas e 2% da área que ainda precisa ser colhida apresenta condições consideradas ruins. Bom, e por aqui nós falamos sobre clima e a chuva que foi danosa para a safra no Mato Grosso do Sul, Paraná e até parte do estado de São Paulo, agora dá melhores condições. Vamos saber como é que fica a previsão do tempo para esses estados produtores com a Thaís Baroni, que participa do Agricultura BR conosco. Thaís, desculpa estar com a Nadiara hoje aqui. Nadiara, olá, boa tarde, bom tê-la de volta aqui. Como é que fica a previsão do tempo para esses estados produtores? Nadiara, seja bem-vinda. Obrigada, Fabiano. Boa tarde a todos que nos assistem. Olha, para o centro-sul do Brasil, destaque para esses próximos dias é uma diminuição das chuvas. A gente já vinha prevendo para o outono uma redução um pouco mais cedo das chuvas sobre o interior do país, porque teremos a formação mais frequente de bloqueios atmosféricos. Com isso, as frentes frias vão ficar mais concentradas entre a Argentina, o Uruguai, trazendo até um pouco mais de chuva para o Rio Grande do Sul. Mas como esses sistemas não avançam pelo interior do país, as chuvas vão perdendo intensidade sobre boa parte do centro-sul do país, inclusive sobre estas áreas entre Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul. Até o dia 4 agora do mês de abril, as pancadas que ocorrem nesses estados serão muito isoladas e com baixos volumes de água, então não devem atrapalhar as atividades no campo.
Por enquanto, a umidade do solo está boa, então naquelas áreas que têm ainda lavouras em desenvolvimento de outras culturas, as condições são favoráveis. E agora a diminuição das chuvas, esse tempo mais seco, favorece então a finalização da colheita da soja. No próximo período a situação não muda muito, entre 5 e 9 de abril ainda são esperadas algumas pancadas isoladas de chuva entre Mato Grosso do Sul, Paraná e leste de São Paulo, mas além de ser uma chuva isolada, o acumulado de chuva será baixo, então não deve atrapalhar atividades no campo. Em boa parte do interior de Mato Grosso do Sul, São Paulo, Minas Gerais e até mesmo aqui de Goiás e Mato Grosso, a previsão é de tempo mais seco neste período. Entre os dias 10 e 14 de abril, a chuva até se espalha um pouco mais pelo interior do centro-sul, mas a expectativa é de baixos volumes de água. Então essas pancadas isoladas de baixos volumes acumulados não paralisam as atividades de colheita da soja. Eu volto com vocês no estúdio. Obrigado, Nadiara Pereira. Daqui a pouco ela retorna com outros destaques da previsão do tempo. Você viu a questão da produção da soja. E olha só, nós começamos agora aqui no Agricultura BR com informações muito importantes a respeito da participação de grandes empresas e instituições na AgriShow 2016. E olha, quem esteve participando de um evento importante no dia de ontem foi a Rafaela Favro, lá em São Paulo. Ela participou do evento de lançamento da ABIMAQ, a ABIMAQ que falou a respeito das suas expectativas em relação à feira, a AgriShow, neste ano de 2016, feira que acontece no próximo mês de abril. Aconteceu em São Paulo, nesta quarta-feira, dia 30 de março, o lançamento da 23ª AgriShow, que acontecerá entre os dias 25 e 29 de abril em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. De acordo com as entidades que organizam a feira, serão 800 empresas participando do evento, entre empresas nacionais e internacionais. São esperados cerca de 160 mil visitantes nos 5 dias de evento. Estiveram presentes na coletiva de imprensa os representantes das entidades que fazem parte da AgriShow. Estavam aqui o presidente da FAESP, Dr. Fábio Meirelles, que também é presidente da AgriShow, e representantes das outras entidades, como a ABIMAQ, a BAG, ANDA e Sociedade Rural Brasileira. A expectativa é que o volume negociado na AgriShow de 2016 seja o mesmo de 2015, em torno de 1,9 bilhão de reais, o que já é uma queda de cerca de 30% em relação ao faturamento de 2014. Os representantes das entidades atribuem essa queda à cautela do investidor, do agricultor brasileiro, por conta da atual situação econômica do Brasil. Como eu disse, a AgriShow acontece no final do mês de abril, na cidade de Ribeirão Preto, com cobertura pelo Canal do Boi. Rafaela Fávaro para o SBA. Veja ainda nesta edição uma entrevista feita com a equipe da Expedição Safra, que acompanhou o desenvolvimento do ciclo nos países vizinhos do Brasil. E ainda tem um levantamento do preço do milho no estado da Bahia. Algumas regiões do estado, o valor da saca atinge R$ 55. Agricultura BR 2016. Somos todos produtores. Agricultura BR de volta. Por aqui trazemos agora os destaques da previsão do tempo e na região sul do país. Olha, a colheita do arroz avança no Rio Grande do Sul, principal estado produtor da cultura. Vamos falar então com a Nadiara mais uma vez para saber se o tempo por lá vai colaborar com os agricultores. Nadiara, como fica o tempo na região sul do Brasil? Olha, Juliana, por enquanto, diminuição das chuvas sobre o Paraná e partes de Santa Catarina, mas no Rio Grande do Sul, esse estado deve ser mais beneficiado pelas chegadas de frentes frias, então deve chover de forma um pouco mais intensa. Então, em algumas áreas, principalmente mais próximas da fronteira com o Uruguai, tem previsão de uma chuva um pouco mais frequente e volumosa, inclusive já neste final de semana. Até agora, o dia 4 de abril, pode chover até 130 milímetros nesta área da fronteira oeste gaúcha. Então, nestas áreas, em algumas cidades produtoras de arroz, a chuva pode ser um problema aí por causa do excesso, volume muito alto em um curto período de tempo. Mas a chuva não vem de forma tão significativa sobre a área central e mais ao norte e também na faixa leste. Nestas áreas, a chuva deve acontecer na forma de pancadas mais isoladas e ainda alternadas com períodos de melhoria. Enquanto isso, entre Santa Catarina e Paraná, previsão de tempo mais firme. Como eu falava na primeira entrada, a gente vive uma situação de bloqueio atmosférico que impede as frentes frias de avançarem pelo interior do país. Então, esses sistemas trazem chuva forte para o Rio Grande do Sul
sul, mas não devem avançar para as demais regiões. E no próximo período, entre os dias 5 e 9 de abril, a chuva diminui um pouco no Rio Grande do Sul, mas esse estado ainda será o mais atingido. Deve chover de 50 até um pouco mais aqui na faixa que faz fronteira com o Uruguai. Nestas áreas, então, chuva mais frequente e volumosa. Na metade norte do Rio Grande do Sul, pancadas mais isoladas e alternadas com períodos maiores de tempo seco. E aqui entre Santa Catarina e Paraná, também uma chuva bem isolada neste período. Entre os dias 10 e 14 de abril, a chuva se estende para toda a região sul, mas diminui de volume sobre o estado gaúcho. Ainda chove um pouco mais aqui na fronteira oeste, mas em todo o interior gaúcho, assim também como em Santa Catarina e Paraná, a previsão é de pancadas de chuva, só que isoladas e de baixo volume acumulado. Neste período, a chuva não deve comprometer as atividades de colheita do arroz. Eu volto com vocês em Campo Grande. Tá certo, Nadiara, obrigada pelas informações, até já. Por aqui a gente segue falando sobre arroz. Olha só, o Instituto Rio Grandense do Arroz fez um levantamento para calcular o custo de produção da cultura no estado na atual temporada e o resultado mostrou que o custo elevou em 17,4% em relação à temporada passada e em 37% em relação à safra 13/14. Com isso, o custo de produção na atual temporada de cada hectare semeado no estado ficou assim. Vamos acompanhar na tela. Veja comigo, então, o custo da cultura do arroz no estado do Rio Grande do Sul. A gente vai ver essa elevação acontecendo nas últimas safras. Temporada 13/14, o custo por hectare estava em R$ 4.890,75. Safra 14/15, o custo foi para R$ 5.722,20. Na atual temporada, portanto, o valor ficou em R$ 6.715,34. As informações são do IRGA, o Instituto Rio Grandense do Arroz. De acordo com a entidade, os principais fatores que motivaram a alta foram os juros sobre crédito oficial e capital próprio e também a energia elétrica. A gente vê, então, essa elevação acontecendo nas últimas temporadas. Agora, se a gente for fazer o cálculo de cada saca, o custo por saca por hectare, ela ficou em R$ 44,71. Como a gente vem acompanhando aqui ao longo dos últimos meses, este valor não chega ao valor do preço pago ao produtor rural pela saca, que está agora abaixo dos R$ 40. A gente vai acompanhar na tela agora qual que foi a apuração do CPEA anotada para o preço do arroz no estado gaúcho. Você vê o dia de ontem atingindo o valor de R$ 39,65. Até teve uma elevação no dia, foi de 0,28%, mas mesmo assim o preço do arroz continua bem abaixo do custo de produção, que a gente comentou há pouco, que está em R$ 44,71 no acumulado do mês de março. Com o avanço da colheita do arroz, que a gente sabe que vem acontecendo, o preço do arroz em casca já caiu 4,6% no estado gaúcho. A Agricultura BR agora traz destaques para o café e nesse bloco nós falamos sobre o café Robusta e Conilon, começando pelos negócios com o café Robusta na Bolsa de Londres, plataforma Life. Hoje mais cedo o café em Londres vinha em queda. Vamos conferir então como é que estão os negócios. Nós temos aqui café Robusta, posição de maio perdendo 0,39%, $1.498 por tonelada. Julho, queda de 0,26%, $1.531 por tonelada, enquanto setembro tem recuo de 0,44%, $1.550 por tonelada, portanto, dia de quedas para o café Robusta nesta quinta-feira. Aqui no Brasil, depois de o preço do café Conilon passar ao longo do mês de março inteiro acumulando baixas, enfim, agora o preço da saca já soma alta no acumulado do mês. Apesar de já estarmos no fim do mês de março, a cotação está chegando ao fim de março, anotando valorização. Isso quer dizer que no início do mês ela tinha certo patamar, chegou a arrasar fundo, chegar a R$ 354 a saca por volta do dia 9 e 10 do mês, mas nos últimos dias vem recuperando
força, vem somando altas e agora já se encontra no mesmo patamar em que começou o mês de março. Vamos acompanhar agora na tela, então, como vem sendo as negociações no estado do Espírito Santo. Você vê ontem a cotação do CPEA, anotando preço médio de R$ 374,29 no estado. Mais um dia de valorização alta de 0,59% nesta quarta. Com isso, o acumulado do mês de março, agora já soma alta, chega a 0,11%. Por aqui a gente confere mais cotações para o estado do Espírito Santo, tanto para a variedade Conilon quanto para o Arábica. Acompanhe. Regularmente você acompanha no Agricultura BR as informações da Expedição Safra, que percorre todo o país, principalmente trazendo informações a respeito da cultura da soja. Essa expedição ela já acontece há 10 anos, começou primeiro exclusivamente no estado do Paraná, depois ganhou todo o Brasil e agora atinge principalmente outros países da América do Sul, como Paraguai, Uruguai e Argentina. Para falar a respeito da expedição e como que ela tem conseguido apurar os dados, as informações nos últimos anos, eu conversei com Igor Castanho, ele que é um dos membros da expedição e falou a respeito daquilo que a expedição tem encontrado nas áreas de produção de soja do Brasil. A gente não pode falar de agronegócio sem ir a campo, sem estar olhando no olho do produtor, sem estar vendo as lavouras e entendendo exatamente qual está sendo o resultado da produção, né? A Expedição Safra ela começou 10 anos atrás, como um projeto do jornal Gazeta do Povo, para fazer um acompanhamento da safra de grãos, focado principalmente em soja e milho. 10 anos atrás, naquele momento, o roteiro era restrito ao Paraná, mas ano a ano o projeto foi crescendo e ao longo de uma década a gente conseguiu ampliar o roteiro, dar uma escala nacional para ele e também internacional. Hoje a gente faz um levantamento de safra visitando as principais regiões produtoras de 16 estados do Brasil e além de 4 países, além do Brasil, 4 países com viagens fixas, que são os Estados Unidos, a Argentina, o Paraguai e o Uruguai. Além disso, a gente sempre visita algum roteiro extraordinário ligado de alguma maneira à oferta ou à demanda. Nós já estivemos na Índia, na China, na Europa. Esse ano nós vamos para o canal do Panamá para ver como é que está a situação logística do novo canal do Panamá para facilitar o escoamento, a exportação. Então, ao longo desses 10 anos, a gente pôde ver aí a evolução do agronegócio brasileiro e também mundial, não só pela cobertura que a gente faz, mas também com essa presença, indo sempre para as mesmas regiões, visitando aí os principais polos de produção, os principais estados, os líderes na produção. Então, a gente vê essa transformação técnica no campo e tudo mais. E não é só apenas os critérios de produção. Nos últimos anos, essa expedição ela também tem visto como que tem se comercializado soja, principalmente quando ela partiu para outros países. Os efeitos do dólar aqui no Brasil, quando está em alta, quando está em queda, fica muito evidente sobre os valores praticados para a soja quando convertido em reais. Você vai saber agora como é que ele age também, como é que ele flui lá na Argentina, no Paraguai e também no Uruguai. O Igor Castanho comenta. Essa é uma situação muito curiosa, a gente tem que olhar ela país a país para a gente fazer uma avaliação, né? O caso do Brasil é o caso aí mais conhecido, né? O preço do dólar está sustentando, a cotação do dólar mais valorizada em relação ao real está sustentando esses preços da soja e do milho no mercado interno. E como você mencionou, essa situação também se repete na Argentina, né? O que aconteceu na Argentina? O Maurício Macri assumiu a presidência no ano passado e aí ele adotou uma política de reunificação cambial. A gente já tinha vários câmbios, trabalhava com câmbio paralelo, enfim, era uma grande confusão. Essas políticas adotadas pelo governo Macri, elas proporcionaram uma forte desvalorização do peso perante ao dólar, mas que isso acabou sendo muito benéfico para os produtores. Então, eles consideram que o ambiente de negócio melhorou muito. Até o final do ano passado, para você comprar $1, você precisava de 10 pesos. Hoje, você precisa de 15 pesos. Só que para o produtor, na hora dele fazer a comercialização, essa diferença acabou sendo muito positiva. Eles estão com preços muito melhores e, além disso, eles tiveram uma amenização aí, foi amenizado vários custos que acabavam tendo, que eles tinham, que eram, por exemplo, as retenções, que para o milho e para o trigo foram zeradas e para a soja elas caíram de 35% para 30%. Então, além de você reduzir esses descontos, o câmbio tornou os preços muito mais competitivos para os argentinos. No Paraguai e no Uruguai, a situação já é diferente, porque tudo é cotado em dólar.
apesar de eles trabalharem com as moedas próprias, o Guarani no Paraguai e o peso uruguai no Uruguai, toda a operação praticamente é cotada em dólar, os custos. E aí esses preços mais baixos de Chicago estão afetando diretamente esses dois países. Não tem nenhum efeito cambial aí que amenize essa baixa para os dois países. Então, resumindo, a questão cambial foi muito positiva para o Brasil e para a Argentina, mas não afetou de nenhuma maneira o Paraguai e o Uruguai. Esses dois países, o Paraguai e o Uruguai, estão sendo prejudicados diretamente pelos preços mais baixos em Chicago. Eu vou aproveitar então a fala do Igor Castanho, ele que participou conosco, Expedição Safra, ele é um dos membros, obrigado por toda a equipe, mas nós temos muitos telespectadores no Paraguai, sempre estão mandando imagens, fotos das suas produções de soja. Eu gostaria então que vocês mandassem também comentários a respeito de como que vocês estão comercializando a soja aí no Paraguai. Esses comentários são importantes, essas informações são importantes aqui para o Agricultura BR. O Igor Castanho está dizendo que no Paraguai, basicamente, tem influenciado muito mais a questão do dólar do que aqui no Brasil ou mesmo na Argentina. Então participe conosco, mande a sua mensagem pelo WhatsApp 67 9656 2266. A gente vai para mais um rápido intervalo. Veja a seguir como estão as negociações com algodão e trigo no Brasil. Ainda hoje você vai ver os preços praticados para o milho no estado da Bahia. Os valores chegam até R$ 55 por saca. Agricultura BR 2016. Somos todos produtores. Agricultura BR de volta, se você chegou agora, seja bem-vindo. E olha só, o Instituto Mineiro de Agropecuária abriu consulta pública para a questão do cadastro, armazenamento e exposição de agrotóxicos. A portaria também estabelece as normas para a destinação correta das embalagens vazias. Quem explica melhor para a gente é a repórter Érica Machado. A iniciativa tem por objetivo adequar a legislação mineira que rege o setor às normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT, que foram atualizadas a última vez em 2013. A consulta pública vai subsidiar a atualização às normas previstas na portaria a ser editada, estabelecendo de forma clara para empresas e produtores especificidades das atividades relacionadas ao comércio, armazenamento, cadastro e uso de agrotóxicos. Minas Gerais é referência nacional na fiscalização do comércio e uso de agrotóxicos, com 27% do total de fiscalizações realizadas anualmente no Brasil. Desde 91, com a Lei 10.545, que passou ao IMA as funções de controle e a fiscalização destes produtos, o Instituto já realizou mais de 100 mil fiscalizações em estabelecimentos comerciais, propriedades rurais e emprestadores de serviço. A minuta da portaria que está em consulta pública traz novidades. As empresas de revenda e os produtores rurais nas propriedades deverão fazer o armazenamento destes produtos de acordo com as normas da ABNT, atualizadas em 2013. No caso dos produtores, por exemplo, eles deverão seguir normas relacionadas à certificação de qualidade e sustentabilidade que atendem a requisitos internacionais. Outra inovação prevista na minuta de portaria refere-se ao cadastro de produtos agrotóxicos, retirando a exigência de documentos que hoje não são mais necessários e tornando o processo mais ágil e eficiente. No comércio, a minuta de portaria em consulta reafirma a obrigatoriedade do uso pelas revendas do Sistema Eletrônico de Controle de Estoque, por meio do qual essas empresas informam em relatórios enviados ao IMA a cada semestre a movimentação de compra e venda dos produtos. Para as empresas prestadoras de serviços que fazem a aplicação de agrotóxicos com sede em outros estados e que queiram atuar em Minas, a minuta prevê que elas poderão registrar-se no estado de forma mais ágil. Quanto às embalagens vazias de agrotóxicos, a minuta reitera os atuais procedimentos de devolução que devem ser feitos às unidades de recebimento licenciados pelo órgão estadual de Meio Ambiente de Minas Gerais. A consulta pública ficará aberta por 60 dias, sendo 15 de maio o prazo final. Qualquer pessoa pode encaminhar sugestões através da página eletrônica do IMA, ima.mg.gov.br/consulta pública. Érica Machado para o SBA. Por aqui, a Agricultura BR traz informações agora do mercado do trigo no cenário internacional. E olha, você viu há pouco, né, nós trazíamos os números de vendas e exportações de soja lá no começo do programa, logo na abertura, mostrando o que acontece com soja. A soja vem totalmente de lado, totalmente na estabilidade, porque aguarda os números do relatório trimestral. Esse relatório trimestral traz as questões ligadas às áreas ocupadas com as culturas nos Estados Unidos, mas principalmente os estoques
estoques trimestrais, então tem muita expectativa em relação a esse relatório. Lá nos Estados Unidos, quem vem perdendo de novo é o trigo. O trigo vem em queda neste momento, então o trigo vem assim, ó, o trigo vem perdendo bastante, perde 0,70%, negociado a $4,60 mais 75 por bushel. Julho perde 0,63%, $4,68 mais 50 por bushel, enquanto que a posição de setembro é negociada a $4,78 mais 25 bushel, queda de 0,67% neste momento, portanto o trigo vai perdendo e perdendo bastante. Aqui no Brasil, o cenário do trigo é positivo no mercado físico. Nesta última quarta-feira, a apuração do CPEA mostra que os valores apresentaram uma nova alta pelo preço negociado tanto no estado do Rio Grande do Sul quanto no Paraná. Começando pelo estado do Rio Grande do Sul, a tonelada do trigo foi negociada ontem por lá a R$ 666,80. Uma leve alta no dia de 0,04%, alguns centavos de diferença. No acumulado do mês de março, o preço do trigo no Rio Grande do Sul já subiu 7,69%. No estado do Paraná, a quarta-feira também registrou uma nova valorização. Vamos acompanhar os valores apurados ontem, então, para o estado paranaense. Você vê a tonelada sendo negociada a R$ 769,01, alta no dia de 0,45%. E no acumulado do mês de março, o preço do trigo também vem ganhando força no estado paranaense, já subiu 2,49%. Agora a gente acompanha as cotações do trigo no Paraná, mas em cada município produtor. Veja. O Agricultura BR traz agora em destaque o mercado do algodão aqui no Brasil. Vamos acompanhar então a apuração do CPEA feita pelo preço pago ao produtor rural pela libra-peso da pluma. Vamos acompanhar na tela, você vê os últimos dias acontecendo aqui. Na última terça-feira, dia 29, é um dia que teve uma baixa, mas ontem, quarta-feira, 30, o preço do algodão voltou a subir nas regiões produtoras do Brasil. De acordo com a apuração do CPEA, a cotação fechou ontem a R$ 2,43 mais 32 por libra-peso, leve alta de 0,04% no dia, mas no acumulado do mês de março, o preço do algodão vem caindo aqui no país. No mercado físico, a queda já chega a 3,62%. Trazendo agora mais um destaque nacional do algodão. Foi inaugurado ontem, quarta-feira, no município de Rondonópolis, no sul de Mato Grosso, um centro de treinamento e tecnologia voltada para o algodão. Essa é a segunda unidade lançada no estado do Mato Grosso pela Associação Estadual dos Produtores da Fibra. De acordo com a entidade, a criação dessa instituição, desse núcleo voltado ao setor do algodão, vem um momento em que a mão de obra voltada para o setor está muito baixa, está demandada, e com isso o centro vem para atender essas necessidades e cuidar do futuro da cotonicultura no estado. Ainda neste ano de 2016 serão inauguradas outras 3 unidades de tecnologia do algodão no estado do Mato Grosso, uma em Campo Verde, outra em Campo Novo dos Parecis e uma terceira em Sapezal. A gente acompanha agora as cotações da pluma no estado do Mato Grosso. Veja no próximo bloco a alta anotada para o milho no estado da Bahia. Tem produtor recebendo até R$ 55 no valor de cada saca. E as expectativas do relatório trimestral em relação aos estoques dos Estados Unidos. Agricultura BR 2016. Somos todos produtores.
Ações voltadas para o manejo e a conservação do solo, feitas através do sistema de plantio direto, têm garantido a produção de mais de 11% na produção da soja. Você vai conhecer agora um experimento que é o primeiro do Brasil em relação ao plantio direto. Quem nos mostra ele é a repórter Viviane Lara. A necessidade em pensar na conservação do solo na década de 70, frente aos problemas como erosão, perda de solo e área, levou pesquisadores a buscarem maneiras para minimizar esses impactos na produção. Porque nós perdimos, além do solo e da água, que ia fazer falta logo adiante, também a semente, o adubo, a melhor parte da terra, enfim. Então, nós fomos aos poucos vendo isso a nível internacional, que existia já dados científicos dizendo que o motivo principal dessa erosão, do início dessa erosão, era pelo impacto da força que está na gota d'água, então na chuva, em outras palavras. E ao mesmo tempo surgiram trabalhos mostrando que dá para anular 95% ou mais desse processo com cobertura de solo. Em 1985, um experimento comparativo baseado em um modelo criado nos Estados Unidos foi implementado em uma área onde hoje está situada a Cooperativa Central Gaúcha, em Cruz Alta. Na comparação dos dois sistemas, nós temos ao longo desses 31 anos uma média. A média às vezes não diz tudo, mas já dá um indicativo, né? 11% a mais de produtividade na soja no sistema plantio direto em relação ao convencional. 12% a mais no plantio direto em relação ao convencional quanto ao milho. Então veja, essas duas principais culturas nossas do verão mostram claramente que você, nesse período, é como se nós tivéssemos tido mais que 3 cultivos de graça no sistema plantio direto. Olha, isso tem uma influência. Tudo bem, são 30 anos, mas é como se eu tivesse colhido a cada 10 anos uma safra a mais, sem ter nenhum custo. Para chegar a esses resultados, a pesquisa aponta uma média de 12 toneladas de massa seca por hectare ao ano. Mas com a valorização da soja, a rotação ideal foi deixada de lado e, aliada à circulação nas lavouras de máquinas mais pesadas, aos poucos o solo tem sofrido os efeitos da compactação, resultado que interfere diretamente na infiltração da água, refletindo na produtividade. Qualidade do solo, e nós temos vários atributos, e entre os principais atributos nós podemos colocar a infiltração de água no solo. Ela é o reflexo da boa condição que o solo tem de permitir a entrada da água da chuva na superfície, alimentando aquele volume de poros que são responsáveis pelo armazenamento da água no solo e diminuindo, consequentemente, a perda de água e de seus prejuízos e danos que ocorrem junto à superfície. O melhoramento do solo pode ocorrer de maneira biológica, sem comprometer a palhada já existente na lavoura. O nabo forrageiro é uma das principais culturas para a produção de palhada, além de ter uma raiz bastante agressiva que ajuda na descompactação do solo. Tradicionalmente, ela era semeada no período de inverno, mas após algumas pesquisas foi possível perceber a boa adaptação durante a entre-safra. O nabo forrageiro é uma espécie de inverno, mas que se adapta muito bem no período desta entre-safra, após a colheita do milho, antes da cultura de inverno, que aqui nesse caso vai ser uma cultura de trigo. Que se nós observarmos já tem uma estatura, né, em 30 dias de crescimento, nós temos plantas com mais de 40 centímetros de altura. E um potencial aqui, com um período de crescimento estimado aí de 90 a 100 dias, um potencial de crescimento de 1,20 m e um acúmulo de massa de aproximadamente 3,5 toneladas a 4 toneladas de massa seca do nabo forrageiro. A conservação do solo não preocupa somente os pesquisadores. Autoridades também estão engajadas na proposta. E desde 2015, o Estado vem trabalhando com um programa de conservação do solo e água.
A meta é contribuir para a melhoria da fertilidade e incremento da rentabilidade agrícola. Nós entendemos de que o aumento e o desafio de crescermos mais a produtividade no Rio Grande do Sul passa muito pelo manejo, por termos um solo com uma boa matéria orgânica, um solo com condições adequadas, e isso também trará resultados positivos ao nosso produtor gaúcho. Viviane Lara para o SBA. O Agricultura BR agora destaca as informações para o mercado do milho, o mercado físico nacional, média brasileira para os preços nos últimos 30 dias. E como nós destacamos diariamente, o preço do milho segue com forte elevação. Aliás, a partir de agora você vai ter muitas informações a respeito do milho com valores extremamente altos e compensando o que vai acontecendo no país. Uma situação de uma demanda muito forte e oferta baixa para este cereal. Vamos ver o que aconteceu com o preço médio do milho. Temos aqui os últimos 30 dias para o preço praticado em todo o país, é o que nós acompanhamos. Não estamos trazendo aqui o preço do Porto de Paranaguá. Porto de Paranaguá para soja, o pessoal aqui está trazendo para mim o que vai ocorrendo. Bom, temos aqui então Porto de Paranaguá falando a respeito de soja. Temos aqui então os destaques para o estado do Paraná. Para o estado do Paraná, agora sim o pessoal confirmando, estamos mudando então aqui a pauta, indo para o Porto de Paranaguá falar de soja. Daqui a pouco a gente fala a respeito do milho, portanto, Paraná então tem um valor no dia de hoje de R$ 75,50. Temos ainda o comparativo com o que acontecia há exatamente 30 dias. Há 30 dias o valor era de R$ 70,50. Porto de Paranaguá, portanto, trazendo valorização um pouco menor do que se nós acompanhássemos os volumes que se tinham nos períodos anteriores para os valores praticados nos portos. A gente segue com o programa trazendo mais destaques do preço do milho aqui no Brasil. Falando agora do milho negociado no mercado físico, de acordo com a apuração do CPEA. No dia de ontem, segundo a instituição, o preço do milho veio abaixo, mas ainda assim continua na casa dos R$ 49,00, patamar muito mais alto do que o visto há um ano atrás. Vamos acompanhar as negociações então desta última semana. Você vê o preço da saca de 60 quilos do cereal sendo negociada ontem em média no país por R$ 49,60. Queda no dia foi de 0,5% no valor da saca, alguns centavos de diferença, mas ainda assim, no acumulado deste mês de março, o preço do cereal já subiu mais de 13% no país, de acordo com a apuração do CPEA. Agora sim, a Agricultura BR traz os destaques para a valorização dos últimos 30 dias para o milho na média nacional, uma forte alta, em torno de 15% para os valores para todo o país, nos principais estados produtores. É o que a Agricultura BR mostra agora. Vamos ver se a gente traz o destaque. Temos aqui então preço do milho que sobe diariamente no país. No dia 29 de fevereiro, o valor médio era de R$ 37,93. Dia 3 de março, R$ 38,94. Dia 9 ele já veio para R$ 39,56. Ganha no dia 17, R$ 41,26. E hoje, pelo menos até às 10 horas da manhã, já alcançava R$ 43,81, uma elevação de 16,14% para o preço do milho. Agora a gente traz em destaque o cenário internacional do cereal, milho negociado na Bolsa de Chicago. Hoje é um dia de bastante expectativa do mercado, a divulgação de 2 relatórios. Um deles no que diz respeito às vendas e exportações do cereal feitas pelos Estados Unidos durante a última semana. E o próximo relatório, que deve ser divulgado logo mais, vai trazer os números dos estoques trimestrais do grão nos Estados Unidos. Portanto, nesse dia de grande expectativa, a gente vai acompanhar como o mercado do cereal reage a esta expectativa. Em primeiro lugar, trazendo então milho negociado aqui no Brasil. Já já você vê os destaques do milho em Chicago. Começamos pelo preço do milho no mercado futuro do Brasil. Então,
Você vê as cotações operando em condições mistas nesta quinta-feira. A posição de maio tem agora o maior volume de contratos, são mais de 3.500, operando com baixa de 0,85%. A saca de 60 quilos do milho vem negociada agora no Brasil para entrega em maio a R$ 45,65. A posição seguinte, a de julho, veja só, tem uma alta bastante expressiva hoje, chama muito a atenção, 17,20% de alta para esta posição. Julho vem agora com negócios, portanto, a R$ 46,00 a saca. Já a posição de setembro, ela vem em baixa de 0,91% e é negociada a R$ 36,01. Portanto, contratos mistos operando hoje no mercado futuro do milho do Brasil. E por aqui a Agricultura BR continua falando de milho, agora milho operando na Bolsa de Chicago. Vamos saber como é que está a operação por lá. Tem muita expectativa em relação ao relatório trimestral de hoje. Já tem os efeitos do relatório de vendas e exportações. Relatório de vendas e exportações mostrou cancelamento para a semana. Daqui a pouco a gente mostra esse gráfico, mas antes vamos mostrar como é que está o milho em Chicago no mercado futuro. Agora vai perdendo agora o milho na Bolsa de Chicago. Posição de maio perde agora 1,29%. A $3,62 mais 25 por bushel. Julho tem negócios a $3,66 mais 75 por bushel, queda de 1,27%. Posição de setembro vem com negócios a $3,71 por bushel, com queda de 1,32%. Você observa que os negócios hoje já chegaram a $3,76 mais 25 por bushel. Também temos aqui a posição de dezembro, com queda de 1,36% a $3,78 mais 75 por bushel. A minha produção vai confirmando aqui se nós já temos o gráfico das vendas e exportações de milho que aconteceu hoje, o relatório divulgado nesta quinta-feira. Vamos trazer então os números para as vendas e exportações. Tivemos queda forte, então, portanto, para o milho em Chicago. São os números que já foram confirmados em relação ao milho. Então, temos as vendas e exportações. Relatório de vendas e exportações é apresentado toda quinta-feira, tradicionalmente. Atingiu até um bom volume de vendas e teve um destaque muito importante para o Taiwan. Taiwan comprou cerca de 262 mil toneladas de milho na semana compreendida de 17 a 24 de março. Vamos ver então os números. Números então para as vendas e exportações de milho lá nos Estados Unidos. Vamos ver o que a gente tem aqui, se o pessoal consegue soltar. Vendas e exportações de milho atingiram um volume de pouco mais de 900 mil toneladas. Temos aqui então, aqui o pessoal colocou os estoques trimestrais de milho. Aqui já temos então a divulgação do relatório para a expectativa. Então, tem uma mínima de 193.730 toneladas, média de 198.690 mil toneladas e máxima de 205.750 toneladas. Essa é a expectativa para o milho nos Estados Unidos, que deve ser divulgado no dia de hoje. A expectativa do mercado vai contando com esses números nesta quinta-feira. Veja ainda nesta edição a valorização do preço do milho no estado da Bahia. Daqui a pouco você tem os números de vendas e exportações do milho e também as expectativas para o relatório trimestral dos Estados Unidos. Agricultura BR 2016. Somos todos produtores. Agricultura BR de volta. A gente lembra que a sua participação é muito importante aqui no Agricultura BR, então não perca a oportunidade de participar do programa. Hoje eu convidei especialmente os produtores do Paraguai em relação aos valores praticados com soja naquele país. Nós tivemos uma entrevista hoje com o Igor Castanheiro, ele que é um dos membros da Expedição Safra, estiveram aí por vários países da América do Sul, inclusive o Paraguai, e ele falava dos efeitos do dólar ser diferente no Paraguai principalmente, diferente do que ocorre na Argentina
Argentina e no Brasil praticamente é essa a diferença. E como temos muitos telespectadores no Paraguai, produtores brasileiros que produzem lá e também paraguaios e que acompanham o programa diariamente, mande a sua opinião a respeito dos valores que estão sendo de remuneração da soja aí no Paraguai. Queremos saber se eles estão sendo compensadores neste momento. O que a expedição apontou é que há uma dolarização para os valores da soja. Então, envie o seu comentário aqui para o Agricultura BR no 67 9656 2266. 67 9656 2266. Por aqui você agora sim tem os números do relatório de vendas e exportações de milho apresentado hoje, nesta quinta-feira, como acontece toda quinta-feira pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. E esse relatório mostrou um bom volume de vendas, mas mostrou cancelamento também, Juliana, no que aconteceu entre 17 e 24 de março. Agora sim temos os destaques, vamos acompanhar agora o relatório de vendas e exportações de milho e você observa que foram vendidos 965.912 toneladas na semana de 17 até 24 de março. Houve cancelamentos, os cancelamentos chegaram próximos a 180 mil toneladas, eles chegaram a 175.356 toneladas de cancelamento. Com isso, teve saldo da semana em 790.556 toneladas. Até o momento, a temporada toda nos Estados Unidos totaliza 31.643.161 toneladas de milho comercializado por aquele país. Agora a gente traz em destaque as vendas e exportações de soja feita pelos Estados Unidos durante a última semana. Vamos acompanhar os números na tela. Então, você tem conosco as vendas realizadas para o milho. Agora a gente pode mudar a tela, trazendo os números para a soja, para as vendas nos Estados Unidos. As vendas da semana, portanto, totalizaram 271.509 toneladas, somando ao total negociado já da safra 2015-2016, que até o momento já negociou 44.098.732 toneladas da oleaginosa. A gente chama atenção para este número total da safra para mostrar o quanto que o Brasil, nesta última temporada, passou à frente dos Estados Unidos como maior exportador do grão. Para a temporada 15-16, a estimativa é de que o Brasil alcance 58 milhões de toneladas exportadas. Bom, e hoje ainda tem um relatório importante, o relatório trimestral, ele mostra áreas ocupadas nos Estados Unidos e também os estoques norte-americanos. E os estoques norte-americanos, de acordo com os operadores de mercado, devem variar entre uma mínima em torno de 41 milhões de toneladas até 46 milhões de toneladas para o relatório que será divulgado hoje, relatório do trimestre. Vamos ver os números aqui então. Temos então o que o mercado espera. O mercado espera a mínima de 41 milhões e 500 mil toneladas, a média esperada para hoje de 42 milhões e 700 mil toneladas, máxima de 46 milhões 270 mil toneladas de soja estocadas no trimestre. Um outro dado importante que em 1º de dezembro os números foram reportados, o estoque americano do dia 1º de dezembro em 73 milhões 890 mil toneladas. Se compararmos com a mesma data ou o mesmo período do último ano, em 1º de março de 2015, os estoques norte-americanos estavam com 36 milhões 120 mil toneladas. E agora, para finalizar esse estudo, você acompanha com a gente qual a estimativa do mercado, a expectativa em relação aos números que serão apresentados quanto aos estoques trimestrais de milho dos Estados Unidos. Vamos acompanhar na tela, então, veja comigo que a mínima estimada pelo mercado é de que o país tenha em estoques 193 milhões, 730 mil toneladas do cereal. A expectativa média fica em 198 milhões 690 mil, enquanto a máxima ultrapassa os 205 milhões de toneladas. Estes números todos são o que o mercado espera do número que será divulgado logo mais. Se a gente acompanhar agora, fazer uma comparação com os estoques que o país tinha há 3 meses atrás, a gente vai ver que lá atrás o volume era de 196 milhões e 800 mil toneladas, portanto, fica entre o valor mínimo e médio estimado para a data de hoje. Mas há um ano atrás, os estoques eram bem mais elevados. Há um ano,
os estoques mostravam que o país tinha acumulado 284 milhões e 900 mil toneladas de milho. Já já você tem os números aqui com a gente no Agricultura BR. E por aqui nós vamos trazer em destaque os valores praticados do milho saca de 60 quilos no estado da Bahia. E olha, a variação por lá é grande e depende muito da região que é produtora ou que não é produtora de milho. Essa variação traz os valores médios praticados na Bahia com uma diferença, isso no estado, configurando no dia de hoje, diferenças que chegam até R$15. Tem lugares na Bahia, como o sul da Bahia, onde o valor praticado é de R$40 pela saca de 60 quilos, enquanto que no norte da Bahia, o valor encontrado chega a R$55 a saca de 60 quilos do milho no estado, mostrando uma diferença bastante grande, alcança R$15 no mesmo estado. Bom, e essa informação está hoje dentro do quadro Somos Todos Produtores. Isso porque o produtor Claudino Antônio, da cidade de Parpiranga, no norte da Bahia, foi ele que nos mandou essas informações através do aplicativo WhatsApp, dizendo que na região dele o preço da saca varia entre R$53 a R$55 por saca. E nós resolvemos apurar como é que estão esses valores, então dividimos o estado da Bahia, norte e sul e também todo o estado da Bahia para termos valores médios praticados por lá. Vamos saber então agora como é que estão essas médias, valores médios. Vamos viajar então até o estado da Bahia, começando pela região norte do estado baiano. E olha só, a evolução dos últimos 30 dias. No dia 1º de março, o valor médio encontrado no norte da Bahia era de R$51 a saca de 60 quilos. Já no dia de hoje, 31 de março, encontramos o valor médio de R$54,50 por saca de 60 quilos. Aí pegando aí a condição dos municípios que estão próximos ao estado do Sergipe, Ribeira do Pombal e assim por diante, os municípios que estão ali muito mais próximos. A variação encontrada hoje, Juliana, para os preços do norte da Bahia, ficaram entre R$53 e R$55 a saca de 60 quilos, portanto, média de R$54,50, confirmando a informação que o produtor baiano mandou aqui para o programa. Bom, e a gente seguiu apurando as cotações em outras regiões baianas. Vamos ver agora como estão os valores do cereal negociados na região sul da Bahia. Veja conosco na sua tela o preço no sul da Bahia dos últimos 30 dias. No dia 1º deste mês, 1º de março, o valor estava em R$40 a saca. Ao longo do mês de março, o preço veio subindo, ganhando força na Bahia, assim como em todo o Brasil. Para apurar, na data de hoje, 31 de março, segundo as cotações, valor já negociado em R$43, portanto, alta de R$3 no valor da saca em apenas um mês. Bom, e também quisemos saber todo o estado da Bahia. Pegamos o contexto da região sul e do norte, porque o norte do estado da Bahia tem uma produção menor, portanto, a demanda existe de qualquer maneira, mas a oferta tende a ser menor mesmo. Sul da Bahia já tem um volume de produção considerável, tem grandes municípios ali produtores, tanto de soja quanto de milho, então o valor é mais baixo. Aí por isso que encontramos essa diferença de até R$15 no mesmo estado. Aí pegamos a média de todo o estado baiano e é o que você acompanha agora no Agricultura BR, preços para o milho, dia 1º de março, valor encontrado de R$ 44,03, valor médio para o estado da Bahia. Enquanto que hoje nós tínhamos o valor até às 11 horas da manhã, no horário de Brasília, R$ 47,11 por saca de 60 quilos, valor encontrado para toda a Bahia, portanto, Bahia aí tendo uma variação em torno de R$ 3 até R$ 4,00, dependendo da região, e em todo o estado baiano, R$ 3,00 de diferença entre 1º e 31 de março.
Agora a gente vai acompanhar qual é a estimativa de produção de milho da Bahia de acordo com a Conab. Veja conosco como foi a produção do estado nas últimas safras e o que é esperado para esta temporada. Na safra 11/12, a Bahia retirou dos campos 2.170.000 toneladas de milho. Safra 12/13, o volume veio abaixo, para abaixo de 2 milhões, alcançando 1.890.000 toneladas. Na temporada 13/14, a Bahia estourou de produzir milho, tirou dos campos mais de 3 milhões, fechando a temporada a 3.180.000 e recuando nas safras seguintes. Safra 14/15, o volume ficou em 2.770.000 toneladas e para a atual temporada 15/16, o estado da Bahia, segundo a Conab, deve colher 2.380.000 toneladas do cereal. Bom, já que estamos falando tanto da Bahia, dos estados que compõem a fronteira agrícola do Mato Piba, sofre bastante com a questão climática. E nós vamos conversar agora com a Nadiara Pereira. Ela fala um pouco a respeito do clima e também a percepção de chuvas na Bahia, porque a falta de chuvas nesse estado provocou quebras em todas as culturas. Cacau, soja confirma quebra mesmo, e milho também apresentando queda. Quem fala como é que fica a previsão do tempo para lá é a Nadiara, está aqui conosco de novo. Bahia sofrendo bastante com a falta de chuvas. Nadiara, saca de milho lá em algumas regiões chega a R$ 55 no dia de hoje, porque a oferta é muito pequena. Exatamente, Fabiano. E esse quadro não deve mudar muito para os próximos dias. Agora a tendência é que a chuva diminua ainda mais sobre algumas áreas do interior da Bahia e também sobre o interior do país. Apesar de chover forte sobre a faixa norte do Nordeste, principalmente norte do Maranhão, norte do Piauí e Ceará, essa chuva ela não desce, não se estende para o estado da Bahia, que segue aí com baixos índices de umidade do solo. Esse índice está abaixo de 10% nestas áreas em vermelho do mapa, então situação bastante crítica. Ultimamente aconteceram algumas pancadas de chuva no extremo oeste do estado, mas foi uma chuva bem mal distribuída e insuficiente para recuperar a umidade do solo em áreas produtoras. Choveu forte no estado só em janeiro. Depois disso, a chuva perdeu força e não veio mais de forma significativa, volumes que a gente considera uma chuva agrícola. Por isso, as perdas em grande parte da produção agrícola sobre o estado. E agora, para os próximos dias, não tem previsão de chuva significativa. Até o dia 4 de abril, a tendência é de algumas pancadas entre o sul e leste da Bahia, mas é uma chuva isolada e de baixo acumulado, que não deve recuperar a umidade do solo. Entre os dias 5 e 9 de abril, a chuva até se espalha um pouco mais, chegando ao oeste e norte do estado, mas mais uma vez é aquela chuva irregular, isolada e com baixo volume de água. E essa situação não vai mudar até o dia 14 de abril. A gente observa tempo seco no interior e uma chuva um pouco mais persistente sobre o litoral. Mas ainda assim, mesmo nas regiões que recebem chuva, o acumulado será baixo, então não é uma chuva que recupera a umidade do solo. Então, principalmente para as áreas produtoras de milho que estão em desenvolvimento, a situação não é muito favorável e a tendência agora é de diminuição ainda mais das chuvas, principalmente no decorrer do outono e também início do inverno. Nesta época do ano, as chuvas começam a ganhar força na faixa leste do Nordeste, então chove mais sobre o litoral, mas no interior da Bahia, tendência de tempo mais seco. Eu volto com vocês em Campo Grande. Obrigado, Nadiara. Daqui a pouco ela retorna com outros destaques. Por aqui, a hora de mais cotações de mercado. Veja os valores do milho em todo o país. Putz, espera aí. Por aqui seguimos falando sobre café, falando agora a respeito do clima nas regiões produtoras. Falta muita chuva sobre o Espírito Santo e também norte de Minas Gerais, onde a produção de café Conilon é mais expressiva no Brasil. Já em outros estados produtores, sul de Minas e também a região produtora do Paraná e outras regiões, tem recebido volume de chuvas favoráveis, o que está contribuindo para a fase de maturação e granação do café. Vamos falar agora com a Nadiara mais uma vez para saber se essa condição climática que favorece uns e desfavorece outros tem alguma previsão de mudança aí nos próximos dias. Nadiara está de volta aqui com a gente. Como que fica então, Nadiara, a previsão para o sudeste do país?
Olha, Juliana, para os próximos períodos, a expectativa é de redução da chuva sobre todo o sudeste do país. Isso porque, eu já tinha comentado anteriormente, teremos uma condição de bloqueio atmosférico, que faz com que as frentes frias cheguem mais intensas sobre o norte da Argentina, Uruguai e atingem partes do Rio Grande do Sul. Só que esses sistemas não conseguem avançar pelo interior do país e o ar seco ganha força, principalmente no sudeste e no centro-oeste. Então, a tendência agora para os próximos períodos é uma redução das chuvas. Aquelas áreas que já receberam chuvas frequentes e volumosas, principalmente São Paulo e sul de Minas Gerais, apresentam ainda boas condições de umidade do solo. Aqui chegam até 100% nesta área em rosa no mapa e a 70% nas áreas em azul no mapa. Então, essas áreas que apresentam boas condições de umidade do solo ainda garantem essa condição de bom desenvolvimento, tanto para as lavouras de café que estão na fase de granação e também maturação dos grãos. Então, até o final da temporada do café, por enquanto, não deve faltar umidade nestas áreas de produção do café arábica. Agora, por outro lado, no norte mineiro e no Espírito Santo, o solo está muito seco, índices abaixo de 10%, e por enquanto não há expectativa de chuva que mude esse quadro. Então, a situação vai continuar crítica nesta área produtora de café robusta. Para os próximos 5 dias, ocorrem algumas pancadas de chuva sobre o interior do sudeste, mas é uma chuva muito isolada, aquela chuva irregular, que não deve ser uma chuva agrícola, que não ajuda a encharcar o solo, e a gente observa aqui que o volume acumulado é baixo, em torno de 15 milímetros em algumas áreas do interior mineiro. No próximo período, o tempo seco aumenta sobre grande parte do sudeste, todo o interior de São Paulo e de Minas Gerais terão tempo seco e a chuva deve acontecer na forma de pancadas bem isoladas aqui entre o leste paulista, Rio de Janeiro e também o estado capixaba. E entre os dias 10 e 14 de abril, a chuva até se espalha um pouco mais, mas mais uma vez vem com baixos volumes de água variando entre 5 e 15 milímetros. Então, não é considerado uma chuva agrícola, são aquelas chuvas rápidas e também com baixos acumulados que não recuperam a umidade do solo nas áreas que estão mais secas. Hoje eu encerro por aqui minha participação, amanhã eu volto com mais previsão do tempo no Agricultura BR. Até lá! Combinado, Nadiara. Obrigada pelas informações hoje. Até amanhã. Por aqui a gente segue falando sobre o café. Vamos agora acompanhar as informações de mercado. Ontem, quarta-feira, o preço do café arábica negociado em geral no Brasil perdeu preço. No estado de São Paulo, a queda foi de 0,86% no dia, de acordo com a apuração do CPEA. Vamos acompanhar agora na tela como vem sendo a movimentação e você vê que os preços vêm caindo sequencialmente, saindo de R$ 495,90, preço anotado na última sexta-feira, e vem essa semana cada dia abaixo. No dia de ontem, portanto, fechou a R$ 486,32, tomando como base o estado paulista. Ainda assim, apesar dessa queda seguida, no acumulado do mês, o preço do café arábica já subiu 1,19%. A gente acompanha agora mais cotações do grão, mais no estado de Minas Gerais, de acordo com o Centro de Comércio do Café do Estado. E olha, a Agricultura BR daqui a pouco, em alguns minutos, traz os destaques para o que aconteceu com o relatório trimestral. A área de soja ficou abaixo do projetado, a área de milho acima. São as primeiras informações a respeito do relatório trimestral. Antes da gente falar a respeito de soja e milho, voltamos a falar a respeito de café. Vamos aos destaques do mercado futuro, porque o café arábica cai bastante no dia de hoje. Apenas a posição de dezembro mantém suportes de $1,30 por libra peso. Nós temos a posição de maio com queda de 0,86% a $1,25 por bushel. Nesse momento perde 0,82%. Julho perde 0,81% e vai ser negociada a $1,28 por bushel, enquanto que a posição de setembro, $1,29 mais 75 por bushel, queda de 0,72%. Dezembro, $1,31 mais 5 por bushel, queda de 0,98% para esta posição de queda um pouco mais forte para o café negociado em Nova York, café arábica.
Vamos agora saber dos negócios futuros com Arábica aqui no Brasil. O café negociado na BMF Bovespa nesta quinta-feira, a gente pode mudar a tela aqui, também vem em baixa, seguindo o que acontece lá fora. Posição de setembro, negocia a saca agora a $152, com queda de 0,91%. E a posição de dezembro tem agora um volume menor de contratos, cai mais de 1%, cai 1,09% no preço e negocia a saca de 60 quilos a $154,25. A gente segue falando de café, vamos agora saber mais cotações no mercado físico do Brasil, desta vez para o Paraná. Destaque agora volta a ser o estado de Goiás aqui no Agricultura BR. Os agricultores do estado conseguiram, enfim, pela primeira vez, a autorização estadual para utilizar defensivos com benzoato de emamectina no controle da lagarta Helicover parmígera. O princípio ativo apresenta melhores resultados na contenção da praga que os demais produtos disponíveis no mercado. A medida foi publicada no Diário Oficial do Estado da última segunda-feira e será liberado de maneira controlada enquanto perdurar a situação de emergência fitossanitária para a praga em Goiás, que foi decretada na safra 2013-2014. Para requerer a habilitação de uso do produto, os produtores rurais devem comunicar a ocorrência da lagarta por meio do SIDAGO, Sistema de Defesa Agropecuária de Goiás, disponível no portal www.agrodefesa.go.gov.br. No Brasil, o benzoato ainda não tem registro na Anvisa. Seu uso é liberado apenas em situação de emergência fitossanitária. Recentemente, porém, a agência anunciou que está reavaliando o princípio ativo para liberá-lo de maneira definitiva no país. A gente segue por aqui falando mais de soja. Vamos agora acompanhar as cotações em todo o país. O preço da soja no país vem caindo nos últimos meses devido ao avanço da colheita e também da queda do dólar frente ao real. No acumulado dos últimos 30 dias, os valores nacionais já caíram em média mais de 5%. Vamos acompanhar na tela agora como vem sendo a evolução dos preços da soja, tomando como base os principais estados produtores do Brasil. A gente pega o valor mínimo e máximo negociado diariamente em 10 estados produtores para saber dessa média nacional. Lá atrás, no dia 29 de fevereiro, último dia do mês, o valor ficava em R$ 70,20. E de lá para cá veio abaixo, chegando no patamar mais baixo no dia 18 de março, quando atingia R$ 64,70. Nos últimos dias, o preço do dólar frente ao real vem oscilando, que é o que vem mexendo diretamente com os preços da saca negociada aqui no país, mas se mantém praticamente estável nesta última semana. No dia 25 de março, fechava a R$ 66,52 e na data de hoje, 31, por volta das 10 horas pelo horário de Brasília, a média nacional da soja estava em R$ 65,65. A queda, portanto, do preço é de 5,84% no acumulado dos últimos 30 dias. Confira agora mais cotações da oleaginosa no mercado físico, agora em especial para o Paraná. Minutos finais do Agricultura BR, a gente volta a destacar agora o relatório
divulgado hoje, agora há pouco, pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, no que diz respeito aos estoques trimestrais do país e também a estimativa de produção, estimativa diária destinada às culturas na próxima temporada 16-17. O relatório foi divulgado há poucos minutos. No que diz respeito à soja, o grande destaque é de que o país deve cultivar uma área menor na próxima safra. E com isso, o mercado já reagiu positivamente e soja vem operando em alta na Bolsa de Chicago. Vamos acompanhar as negociações agora. Você vê soja mudando o rumo dos negócios, há pouco vinha em queda. Durante o dia todo de hoje oscilou bastante, mas neste momento confirma a tendência de alta. A posição de maio sobe agora 0,24% e vem negociada a $9,11 mais 75 por bushel, subiu mais um pouquinho. A posição de julho sobe 0,27% e é negociada a $9,18 mais 75. Agosto, $9,21, alta de 0,27%, enquanto a posição de setembro sobe agora 0,24% e vem negociada a $9,21 mais 25 por bushel. Portanto, soja operando em alta neste momento lá em Chicago. E olha, a respeito do relatório trimestral que foi apresentado há pouco, no começo dessa tarde, nós estávamos aqui trazendo as informações, enquanto isso o relatório ia sendo divulgado pelo Departamento de Agricultura norte-americano. No caso da soja, a situação ficou exatamente dentro do que era esperado pelo mercado. Há pouco eu e Juliana mostrávamos a expectativa dos estoques norte-americanos ficar entre pouco mais de 41 milhões de toneladas até 46 milhões de toneladas. Ele cravou exatamente em 41 milhões 640 mil toneladas de estoques nos Estados Unidos, estoques trimestrais. Portanto, a expectativa do mercado estava certa e certa na mínima, não chegou nem à média que era esperada para o mercado. Isso traz um ambiente positivo para Chicago, como a Juliana destacava há pouco. Um outro fator importante é que o Departamento de Agricultura norte-americano também falou a respeito de áreas. E falando a respeito de áreas, ele confirma a expectativa lá daquele fórum Outlook, lembra dele? Nós tratamos isso aqui no Agricultura BR. Ele falava que a área deveria ser menor para a soja nos Estados Unidos, e o relatório trimestral de hoje, esse relatório que também fala a respeito de áreas, confirma temporada 16-17 com área menor para a soja nos Estados Unidos. É o que a Agricultura BR mostra agora. Vamos trazer aqui então um gráfico apresentando área nos Estados Unidos. Na 15-16 era isso, 34 milhões 250 mil hectares. Aqui nós temos a 16-17 com 33 milhões 280 mil hectares, ficou abaixo da média esperada. A média esperada era de 33 milhões 550 mil hectares, portanto, temos a área de soja menor do que o mercado esperava. Ficou em 33 milhões 280 mil hectares, confirma o relatório do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Essa é a situação que foi apresentada no dia de hoje. Complementando as informações, na caso do milho, os estoques trimestrais ficaram em 198 milhões 330 mil toneladas de milho estocados nos Estados Unidos. Assim ficou contra 196 milhões 723 mil toneladas que foram registrados no mesmo período do ano passado. Para a gente encerrar o programa, vamos dar uma olhadinha no dólar comercial negociado aqui no país, porque hoje ele caía bastante. No início desta edição, vinha a R$ 3,53. Vamos acompanhar os negócios de agora. Veja conosco que a queda continua, mas ela não é mais tão expressiva, ela já é um pouquinho menor. Queda agora de 1,73%, com o dólar comercial sendo negociado a R$ 3,55 mais 9. Bom, com essa informação a gente vai encerrando aqui mais uma edição de Agricultura BR. A você que esteve conosco, muito obrigada pela companhia. Este é o Agricultura BR. A inteligência e a transparência do agronegócio sempre com você. A todos uma ótima tarde e até mais.